E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 11/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Argentino, Riestra contra Vélez, palpite, fora vence, empate e anula. Lanús e Platense, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Tigre e Defensa, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Argentinos e Banfield, palpite, casa gol. Belgrano e Instituto, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Colombiano, Nacional contra Medellín, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Once Caldas contra Júniors, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. América de Cali contra Santa Fé, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Mexicano, Tijuana e Puebla, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paraguaio, Ameriano contra 2 de Maio, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro Sub-23, CRB e Cuiabá, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Santos e Vasco, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Botafogo e Mirassol, palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bragantino e Fluminense, palpite, casa vence, empate e anula. Campeonato Brasileiro Série B, Vila Nova e Ponte Preta. Nos últimos 5 jogos o Vila Nova venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É a 4ª melhor campanha como mandante. Nos últimos 5 jogos a Ponte Preta venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante são 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Ocupa apenas a 18ª posição como visitante. No primeiro turno o jogo foi 2-0 para a Ponte. Falando em odds, o Vila Nova tá pagando 1,75, o empate 3,50 e a Ponte Preta 4,75. O casa vence, empate anula para o Vila Nova, tá pagando 1,30. Palpite, casa vence, empate anula. Coritiba e Santos. Nos últimos 5 jogos o Coritiba venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante são 3 vitórias e 2 empates. Se levarmos em conta apenas os jogos como mandante, o Coritiba ocupa a 9ª posição. Nos últimos 5 jogos o Santos venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias e 2 derrotas. O Peixe é a 2ª melhor campanha como visitante do campeonato. No primeiro turno foi 4-0 para o Santos. Falando em odds, o Coritiba está pagando 2,75, o empate 2,88 e o Santos 2,88. Over 1,5 está pagando 1,40. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Paysandu e Brusque. Nos últimos 5 jogos o Paysandu venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 4 vitórias e 1 derrota. É apenas a 15ª posição como mandante. Nos últimos 5 jogos o Brusque venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 empates e 3 derrotas. É o pior visitante do campeonato. No primeiro turno o jogo foi 1-0 para o Brusque. Falando em odds, o Paysandu tá pagando 1,67, o empate 3,60 e o Brusque 5,50. Palpite, casa vence. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo como os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.